Patriarcas e Profetas, na linguagem de hoje, Os Escolhidos, capítulo 9, o início da semana literal. Assim como o sábado, a semana teve a sua origem na criação e foi preservada ao longo da história bíblica. O próprio Deus determinou qual seria a extensão da primeira semana. Era constituída por 6 dias literais, de 24 horas, e 6 dias foram empregados na obra da criação. No 7º dia, Deus descansou e então o separou como dia de descanso para o homem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Êxodo 20, versos 8 a 11. Essa parece ser uma boa razão e bastante convincente também quando entendemos os dias da criação como dias literais. Os primeiros 6 dias da semana nos são dados para o trabalho. No 7º dia, devemos deixar o trabalho de lado para comemorar o descanso do Criador. O ensino de que foram necessários milhares de anos para que os acontecimentos da primeira semana da criação passassem a existir é uma prova da incredulidade em sua forma mais falsa e perigosa. Seu verdadeiro caráter está tão disfarçado que é defendido e ensinado por muitos que professam crer na Bíblia. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Salmos 33, versículo 6. A Bíblia não reconhece que houve longas eras em que a Terra evoluiu lentamente do caos em que se achava. Para cada dia que sucedeu na criação, o registro sagrado declara que consistiu de tarde e manhã, como todos os outros dias que se seguiram. Os geólogos alegam ter provas de que a Terra é muito mais antiga do que a Bíblia ensina. Foram descobertos ossos de homens e animais muito maiores do que qualquer um existente hoje. Com isso, muitos concluem que a Terra foi povoada durante longas eras do tempo apresentado no registro da criação. Esse raciocínio tem levado muitos que afirmam crer na Bíblia a adotarem a opinião de que os dias da criação foram formados por longos e indefinidos períodos de tempo. No entanto, fora da história bíblica, a geologia não pode provar nada. Vestígios encontrados no solo dão prova de condições que diferem do que ocorre no presente em vários aspectos, mas o tempo em que essas condições existiram pode ser entendido somente com base no registro inspirado. O que a geologia por si só jamais conseguiria descobrir. Nos dias de Noé, homens, animais e árvores, muitas vezes maiores do que aquelas que existem hoje, foram soterrados e assim foram preservados como prova para as gerações posteriores de que os povos que habitavam na terra naquela época pereceram por causa de um dilúvio. Era desígnio de Deus que a descoberta dessas coisas firmasse a fé na história inspirada. Mesmo assim, muitos hoje, com seus falsos raciocínios, caem no mesmo erro de que os povos antediluvianos. As coisas que Deus deu a eles como benefício, eles transformaram em maldição ao fazerem mau uso delas. Há um esforço constante para explicar a criação como sendo resultado de causas naturais. Até mesmo professores cristãos aceitam o raciocínio humano contrário aos fatos apresentados nas Escrituras. Muitos se opõem ao estudo das profecias, especialmente de Daniel e Apocalipse, alegando que não podemos entendê-las. Essas mesmas pessoas aceitam avidamente as suposições apresentadas por geólogos que contradizem o relato de Moisés. A maneira exata como Deus criou, como Deus realizou a obra da criação, Ele jamais revelou ao homem. A ciência humana não pode penetrar nos segredos do Altíssimo. Veja Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Aqueles que abandonam a palavra de Deus e procuram explicar as obras por Ele criadas com base nos princípios científicos estão navegando em um oceano desconhecido, sem mapa e sem bússola. Mesmo as mentes mais privilegiadas, se não forem guiadas pela palavra de Deus em suas pesquisas, ficam desnorteadas
em suas tentativas para encontrar uma relação entre a ciência e a revelação. Aqueles que duvidam dos registros do Antigo e do Novo Testamentos serão levados a dar um passo a mais e passarão a duvidar da existência de Deus. Então, ao perderem sua âncora, ficarão batendo de um lado para outro nas rochas da incredulidade e do desespero. A Bíblia não deve ser provada por ideias científicas humanas. Céticos, por meio de uma compreensão equivocada, tanto da ciência como da revelação, alegam ter encontrado contradições entre elas, mas quando corretamente entendidas, elas são em perfeita harmonia. Moisés escreveu sob a direção do Espírito de Deus, e uma teoria verdadeira relacionada à geologia nunca apresentará descobertas que não estejam em harmonia com as suas declarações. Harmonia entre a verdadeira ciência e a Bíblia. Na palavra de Deus são levantadas muitas questões que eruditos jamais poderão responder. Há muitas coisas comuns no dia a dia que mentes humanas nunca poderão entender de uma forma completa, mesmo com toda a sua sabedoria. Ainda assim, os cientistas pensam que podem compreender a sabedoria de Deus. A ideia de que ele está limitado pelas leis que criou é amplamente divulgada. As pessoas ignoram a sua existência ou acham que tem explicações para tudo, até mesmo para a atuação do seu espírito no coração humano, e não mais reverenciam o seu nome. Muitos ensinam que a natureza é regida por leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Essa é uma ciência falsa. A natureza é serva do seu Criador. Deus não coloca de lado as suas leis. Ele as usa continuamente como seus instrumentos. Há na natureza uma contínua atividade do Pai e do Filho. Cristo diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. João, capítulo 5, versos 17. Com relação a esse mundo, a obra da criação realizada por Deus está concluída, pois as suas obras estavam concluídas desde a criação do mundo. Hebreus capítulo 4, versículo 3. Sua energia ainda é exercida ao sustentar os objetos da sua criação. Cada respiração, cada pulsação é uma prova do cuidado universal daquele em quem nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. A mão de Deus guia os planetas e os mantém em sua posição. Ele põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías capítulo 40, versículo 26. Por seu poder, a vegetação floresce, as folhas aparecem e as flores desabrocham. Ele faz crescer a relva das colinas, Salmos 147, verso 8, e por meio dele os vales se tornam férteis. Os animais da floresta, buscando de Deus o alimento, e toda a criação vivente, desde o menor inseto até o homem, todos dependem diariamente do seu cuidado providencial. Toda verdadeira ciência está em harmonia com as suas obras. Toda verdadeira educação conduz à obediência ao seu governo. A ciência revela novas maravilhas à nossa vista. Voa mais e mais alto e explora novas profundezas. Mas em suas pesquisas, nada traz que entre em conflito com a revelação divina. O livro da natureza e a palavra escrita lançam luz um sobre o outro. Podemos continuar sempre buscando, sempre aprendendo, mas ainda assim haverá um infinito à nossa frente. As obras da criação são testemunhas do poder e da grandeza de Deus. Veja Salmos, capítulo 19, versículo 1. Aqueles que fazem da palavra escrita o seu conselheiro encontrarão na ciência um ponto de apoio para entender Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos, capítulo 1, versículo 20.